Bom, e agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, e o tema desse terceiro bloco é de trabalho e emprego. Aloysio, por favor, faça a sua pergunta à doutora. Doutora, os portadores de esclerose múltipla, eles entram nas cotas para cargos públicos, para empresas privadas? Existe esse direito aos portadores de esclerose múltipla? Legal, sua pergunta, Aloysio. O portador de esclerose, a doença esclerose múltipla não está contemplada lá na lei que garante, né, o programa de necessidades especiais, os portadores de necessidades especiais. Não tem lá contemplado esclerose múltipla. Porém, os portadores de esclerose múltipla que apresentarem sintoma ou lesão que garantem a esses pacientes uma condição de especiais, né, de condições especiais, eles podem concorrer às vagas especiais. Então, isso é bem importante porque é uma pergunta muito comum aqui na BEM. Tanto para o PNE, né, portador de necessidades especiais privado, para as empresas, quanto para concurso público. Eu vou poder concorrer à vaga desde que eu tenha um sintoma que me garanta uma condição de deficiente. Por exemplo, o paciente de esclerose múltipla que afetou a visão, tem um prejuízo de visão importante, ele será incluído nesse programa. O paciente de esclerose múltipla que tem uma deficiência física ou uma redução de mobilidade, faz uso de cadeira de roda, andador, enfim, que tem uma redução nessa mobilidade. Ou o paciente de esclerose múltipla que tenha problema de deglutição, fala, que tenha algum prejuízo que as pessoas consigam identificar que é uma deficiência. Outros pacientes, como por exemplo, os pacientes que sofrem de depressão, os pacientes que sofrem de comprometimento cognitivo, os pacientes que sofrem de fadiga, que a gente não consiga determinar isso na perícia do concurso ou da empresa, no atestado de saúde ocupacional, para esses pacientes a gente não vai conseguir estender essa legislação de uma forma muito comum. Eu sempre falo que o direito não é reto, né? Então a gente sempre tem umas manobras aí. Então, aquele paciente que se sentir prejudicado, ele pode buscar, através de uma ação judicial, o implemento desse direito dele de ingressar numa vaga pública. Desde que, por exemplo, os concursos públicos federais, a gente tem um Estatuto do Servidor Público Federal que indica a esclerose múltipla como doença de aposentadoria obrigatória. Então, muito provavelmente, esse paciente será julgado inapto numa avaliação de admissão no concurso público federal, se ele prestou nas vagas especiais. Se ele prestou nas vagas comuns, não declarou esclerose, enfim. Mas se ele for prestar nas especiais, ele já fica impedido de cara, porque o Estatuto já prevê que a esclerose múltipla prevê a aposentadoria. Nos estaduais e nos municipais, a gente vai ter que levar em consideração o edital. Se o edital disser que doenças neurológicas não poderão concorrer às vagas especiais, não adianta eu querer concorrer, a não ser que, dentro do meu CID, o médico me dê um laudo dizendo que eu tenho um CID de alguma lesão motora e não de uma lesão neurológica. O paciente é G35, mas o médico eu não sei, tá, gente, o CID, sou advogado. Ele vai poder dizer o CID, sei lá, N alguma coisa, que é de comprometimento motor. E aí sim vocês poderiam concorrer. Então, assim, tem umas saídas, mas a lei não prevê. A esclerose múltipla poderá concorrer às vagas especiais. Ótimo, muito obrigada. Jefferson, por favor, faça agora a sua pergunta para a doutora. Emendando na pergunta dele, e também uma dúvida minha, né? Eu tenho sorte de trabalhar numa empresa que exerceu a responsabilidade social mediante o cargo especial. Muito bem. Mas eu ainda tenho uma dúvida que é o seguinte: onde na legislação eu posso consultar sobre os direitos de quem tem cargo especial? E nas empresas em geral, o que muda na rotina? Então, tem no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que é www.mte.gov.br, tem uma chavinha de busca, como todos os sites. Se você colocar lá vagas especiais, PNE, ele vai te trazer todas as legislações que tratam disso. É bastante extensa, por incrível que pareça. Então lá tem as regrinhas da empresa, tem até aquela questão, o número de funcionários, o número
o percentual que a empresa tem que contratar. Isso tudo está lá no site. Hoje, com essa questão da transparência, é bem divulgado isso. É importante que vocês todos consultem. Inclusive, no nosso site também tem. No site da Bem, lá em notícias, nos artigos do jurídico, tem um artigo que a gente trata especialmente de concursos públicos e o percentual de vagas para deficientes. É importante que vocês conheçam. Há uma discussão, inclusive, da Mara Gabrilli, para a inclusão da esclerose múltipla nas vagas especiais. Isso está em discussão, tem projeto de lei, mas ainda não tem aprovação, né? Quem sabe a gente consiga ir para o próximo ano. As empresas, elas têm que pensar assim, não é a empresa para um portador de esclerose múltipla. Toda empresa que tiver a obrigação de contratar alguém especial, ela tem que ter as adaptações de acessibilidade. Então a gente tem que adaptar banheiro, adaptar copa, adaptar quem usa cadeira de roda tem que ter rampas de acesso. Qualquer prédio público hoje a lei de edificações já prevê isso, né? Qualquer empresa ela tem que ter isso. Então não é exclusivo da esclerose múltipla. Qualquer empresa hoje ela tem que ter regras de adaptação, né, para esses pacientes. A gente pensa muito só em cadeirante, mas e idoso? Né? Então, eu vou num cinema, mas eu sou idoso, como é que eu faço? Ou os idosos que ainda trabalham, as pessoas com mais de 65 anos que ainda têm atividade, que exercem uma atividade. Como que essa empresa também enxerga esse colaborador? Então, não é só o portador de necessidade especial deficiente, é também o idoso, o obeso, que a gente ignora, né? A gente ainda é velado a questão do obeso. Você acha que um obeso sentaria numa cadeira como essa, num ambiente de trabalho? É, verdade. Né? Então, a empresa também tem que se adaptar. Um funcionário que tem um grau de miopia muito grande. Como seria a tela do computador desse funcionário? O pessoal que tem tendinite, né? Eu tenho ginástica laboral nessa empresa, eu posso. Se a gente tem regra até para os fumantes, né? Fumante não tem direito de sair para fumar. Então a gente tem que começar a observar essas coisas. Isso só vai acontecer. Eu comecei a falar sobre fonte de direito, acabei a gente falando de outra coisa, eu não terminei. A fonte de direito são os costumes. Aquilo que a gente habitualmente faz vira lei. Então, se todo mundo na empresa começar... É que a gente tem muito medo de perder o emprego, a gente tem muito medo disso, muito daquilo, e acaba não falando. Não é para brigar, né? Porque quando a gente briga, a gente perde razão. Mas se a gente leva a informação correta para os gestores dessas empresas, essas pessoas não são ignorantes a ponto de falar, não quero saber. Peraí, está todo mundo falando, vamos pensar. Os gestores de RH, essas pessoas são as mais importantes, elas tratam de pessoas. Né? Então, assim, se a gente começar a levar essas informações, você fez isso de uma forma muito positiva. A sua empresa, graças a Deus, foi uma empresa que atendeu a responsabilidade social, entendeu isso. Hoje, muitas empresas já estão com essa prerrogativa. Será que eu posso perder um funcionário bom só porque ele precisa de uma tela de computador maior? Faz sentido? Eu entrar num turnover, ter dispensa, pagar a folha de rescisão de funcionário? É mais barato eu comprar um monitor. Ou mesmo numa questão prática, né, doutora? De repente a empresa abre mão do Jefferson uma vez por semana para fazer todo o tratamento de saúde que ele precisa. E ele devolve, não é produtivo. exatamente, devolve em produção isso para a empresa. Então, acho que hoje as empresas elas estão mais sensíveis a essas conversas. Principalmente as pessoas que têm as vantagens também de trabalhar em empresas maiores, né? Que tem esse approach de responsabilidade social já no conceito da empresa, né? Na missão da empresa. Até. Mas é muito importante a gente, como cidadão, cobrar isso da sociedade, né? Levantar bandeiras e etc. Exatamente. Né? Da sociedade. E a gente a Bem, enquanto instituição, faz bastante isso. Então a gente escuta muito qual é o apelo dos pacientes. Obviamente que a gente não pode escutar apelos pessoais, né? Eu quero uma coisa, outro quer outra coisa. Não. A gente tem que filtrar isso e ver, poxa, todo mundo, de uma forma unificada, deseja o transporte público. A gente foi brigar para a inclusão da esclerose múltipla no transporte público. Todo mundo precisa da isenção do rodízio. A gente vive numa cidade que tem rodízio. Vamos lá brigar por... Então, assim, acho que é importante que a gente leve esse conhecimento também para as autoridades. Lógico. A qualidade de vida. Exatamente. Por favor, Samira, você faz a sua pergunta para a doutora. Então, doutora, e qual a diferença do benefício de funcionário público para o funcionário privado? Então,
A gente tem o regime geral de previdência social, que é o INSS, que é para todo mundo que trabalha em regime seletista, o CLT, o registro na carteira, ou os contribuintes individuais que pagam a guia GPS ou o carnezinho, ou agora a nova modalidade, o MEI, né? Paga naquele DAS, que é o documento de arrecadação social. Ó. Então, a gente tem uma diferença principal nos benefícios, por quê? O estatutário, ou federal, ou municipal, ou estadual, é limitado à fonte de previdência que o estatuto determinar. Não é uma regra geral, então eu não sei qual é o estatuto daquele servidor. Vamos pensar nos federais, que é mais comum. Então, o estatuto do servidor federal permite a aposentadoria por invalidez para o paciente portador de esclerose múltipla, sem integralidade dos seus rendimentos. Se a pessoa ganha 12 mil reais, ela vai continuar ganhando 12 mil reais. Ao passo que o INSS, se a pessoa ganhava 12 mil, ela só vai voltar a ganhar 5, porque ela também só contribuiu sobre 5. Né? A gente tem um limitador de renda aqui no regime geral. Os 25% de acréscimo que a gente tem no regime geral, a gente não tem no estatutário. O servidor público não tem o adicional dos 25%, enquanto os beneficiários do regime geral teriam. Acho que essa é a principal diferença. Primeiro, a integralidade do rendimento do servidor público, enquanto no privado a gente teria um limitador de renda em função dos valores de contribuição, ou limitado ao teto ou ao mínimo, de acordo com o que a pessoa paga. E por que isso não é uma questão geral para todos? Porque a fonte de custeio é diferente. Quem recolhe para o INSS contribui dentro das alíquotas que o INSS determina. Então, é 20% do valor do salário da pessoa, descontado em folha ou pago no carnezinho, limitado aos 5 mil reais. Se eu só paguei até 5 mil reais, eu só posso receber até 5 mil reais. A gente escutava os nossos avós falando, eu paguei sobre 10 salários, sobre 20 salários, não existe mais, né? As pessoas pagam no limite de 5 mil. Eu posso receber 10, 15, diretor de uma empresa com 30 mil reais de salário registrado na carteira, a minha contribuição é só até 5, tá? Ao passo que no servidor, como o servidor não tem outros, por exemplo, fundo de garantia, um servidor público não tem, né? Seguro-desemprego, um servidor público não tem. Então, para eles, tem a vantagem da integralidade do salário na aposentadoria. Tá ótimo. Obrigada, doutora. Daniela, você pode fazer a sua pergunta? Então, doutora, todas essas questões de cotas para trabalho, emprego, existe também cotas nos vestibulares para ingresso em faculdades? Olha, para esclerose múltipla? Para esclerose. Não existe. Não existe. Até porque é uma concorrência para uma vaga, não seria justo, né? E aí eu sempre volto a falar, tá, esclerose múltipla é o nosso tema, mas e as outras doenças? Então não teria que ter também para diabético, cardíaco, por hipertenso, né? Por tantas outras doenças. Então, imagina, se a gente for ter regra especial para todo mundo, a exceção vira regra, né? Então, assim, para concurso em vestibulares e tal, não tem nenhum privilégio, né? A gente tem as cotas de deficiente, então, lembrando, o paciente de esclerose múltipla que for deficiente poderá ter o privilégio das vagas de deficiente. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, e agora a gente vai para o nosso quarto e último bloco, onde as perguntas serão de tema livre. Jefferson, por favor, a sua pergunta. Minha pergunta é sobre transporte público. Tirar o passe gratuito, se tem direito, se é previsto em lei, e seus afins. O que mais tem de direito em relação ao transporte público ou diagnosticado com esclerose múltipla? Vamos lá. O paciente de esclerose múltipla, já aqui em São Paulo, como a questão de transporte ela é municipalizada, a gente vai tratar de São Paulo nesse momento, porque a gente está aqui. A gente pode tratar até de outros municípios da região que a gente também conhece, e algumas capitais. Então, por exemplo, São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, são centros que recepcionam os portadores de esclerose múltipla na concessão de gratuidade da tarifa do transporte público. Ônibus, metrô e trem. Mas então, isso é uma lei federal? Não, municipal? é municipal, porque o transporte é de competência do município, né?
Então, a Secretaria Municipal de Transporte determina as regras para isenção da tarifa, tá? Então, a tarifa hoje aqui, vamos dar o exemplo daqui de São Paulo, a gente tem o bilhete único. Esse bilhete único dá metrô, trem e ônibus. Então, a gente vai ter esses 3 acessos gratuitamente para o portador de esclerose múltipla. Para a Grande São Paulo, a gente tem o BOM, que também confere a inclusão para a esclerose múltipla. Aqui em São Paulo, a gente conseguiu ainda com o adicional do cuidador ou do acompanhante, né? Então, aqui em São Paulo, o paciente de esclerose múltipla que buscar o benefício poderá também ter o acompanhante com gratuidade na tarifa. E esse portador, ele precisa ter a dificuldade comprovada? Não, ou nesse caso, diagnóstico? basta o diagnóstico. Tá. Então, basta o diagnóstico, sim, né? Eu tenho que ter o diagnóstico, o laudo, vou fazer o requerimento na Secretaria de Transporte. Inclusive, no site da BEM, a gente também fez o passo a passo lá. Tem um artigo que ele trata exclusivamente, já com o link dos formulários que vocês deverão preencher para levar na secretaria para buscar o bilhete único especial. Tem validade, viu, pessoal? As pessoas acham que o bilhete não tem validade, é concedido para sempre. Não, ele tem a validade, observem, porque venceu, tem que pedir renovação, porque senão você fica impedido de utilizar. Ok? Junto, tem um outro benefício que é o passe livre, que é do governo federal. O passe livre do governo federal ele é limitado à renda. Tem que ter renda familiar per capita de 1 salário mínimo, ou seja, cada membro da família não poderá receber mais que 1 salário mínimo. Nesse passe livre é para viagens interestaduais, somente ônibus, é somente terrestre, não vale para avião. E aposentados? Pode ser aposentados também ou deficientes, tá? E nesse passe livre, a pessoa pode ter o direito ao acompanhante, mas o acompanhante paga, não tem gratuidade. Ok? E doutora, no caso do transporte público, o paciente tem que ter alguma limitação ou basta só ter o diagnóstico? Ter o diagnóstico. Só o diagnóstico? O diagnóstico. Lembrando que, gente, toda vez que a gente for requerer um benefício do Estado, a gente não vale levar a declaração médica. A gente precisa de laudo, de parecer técnico. Então, é portador, Daniel, portador de esclerose múltipla, CDG 35, faz tratamento XYZ, toma um medicamento tal, e quais os sintomas que você apresenta. Tem fadiga, tem perda de Se memória. caso não tiver sintoma nenhum. Então, se a pessoa for totalmente assintomática e só tiver a declaração, ela vai ser submetida à perícia. Se a perícia entender que você é assintomático e não merece aquele benefício porque não apresenta nada, não vai ser conferido o benefício. Obrigado. Doutora, mais uma dúvida. O meu bilhete está para vencer em novembro. Novembro de 2016. Quanto tempo antes eu preciso me preparar? A legislação pede 90 dias, né? Ah, sim. Então, assim, essa é a minha dúvida. Sempre a gente tem que deixar tudo em ordem. É comum da gente, né, brasileiro, nos 45 do segundo tempo, a gente vai querer fazer o requerimento. E aí você expirou o prazo. Aí começa um processo novo. Ao invés de ser uma renovação, é pedido novo. Aí pedido novo vai perícia, vai tudo, aí demora. Quando é renovação, não. Você vai lá com a carteirinha atual, mais o laudo, comprovante de residência que eles pedem e tal, e aí só faz a renovação. E para eu requerer esse passe livre, como que eu faço? Então, o passe livre a gente pode requerer, também no site da BEM a gente tem o passo a passo de como requerer, tem um artigo do passe livre, ou a gente pode entrar, aqui também, quem quiser pedir o kit do passe livre aqui no Serviço Social a gente também tem disponível, ou pelo próprio site do Ministério de Transporte. transportes.gov.br, tem lá um selinho passe livre. Clica no selinho, tem um formulário, preenche o formulário, o médico tem que carimbar, assinar, encaminha com porte pago, já vem o envelope, você pode imprimir aqueles que dobra assim, você cola as laterais e manda para o Ministério do Transporte. O porte é pago já por eles e aí você vai receber um cartãozinho do passe livre. Doutora, a gente falou bastante da necessidade de laudo. Laudo para qualquer coisa que é necessária tem validade? Tem validade. Eu sempre recomendo para os pacientes, quando é paciente já há bastante tempo de esclerose múltipla, e tem bastante, pede para o médico não datar o laudo, né? Porque às vezes a gente demora, às vezes, para tomar uma providência, ou fica esperando sair o resultado de um exame, aí você venceu lá, tem que voltar no médico. Muitas vezes a consulta é paga, a gente sabe que não é barato, e aí fica naquela. Ou então quem usa
os centros de referência, até conseguir um agendamento e tal, demora muito para ter esse laudo. A gente pede para não datar. Mas para fins de justiça, 60 dias os laudos. Eu, por precaução, eu sempre peço o laudo com 30 dias, porque eu já vi perito discutir 60 dias de laudo. Tá. Então eu sempre peço o laudo com menos de 30 dias de emissão. Tá ótimo, obrigada. E só reforçando, gente, laudo é diferente de declaração. O laudo é parecer técnico, o médico tem que indicar forma de tratamento, conduta terapêutica adotada, sintomas do que o paciente, o prognóstico desse paciente. Tá ótimo, obrigada. Edna, por favor, agora a sua pergunta. Doutora, eu queria saber, em relação à esclerose múltipla, existe algum projeto grandioso assim para favorecer um portador? Não existe um projeto, né, Edna? Existem vários projetos, porque a gente não consegue. Quando a gente pensa em competência, porque direito a gente trata de competência, né? Tem coisa que é de competência do município, coisa que é de competência do Estado, outras da União. Então a gente não consegue formular tudo num pedido só. Então a gente tem uma série de projetos para alcançar os benefícios para esses pacientes. Nós aqui na BEM iniciamos o projeto do Advocacy esse ano, que é um projeto da gente mais ligado com o poder público, no sentido de trazer novas drogas para o protocolo de dispensação de alto custo, trazer novos benefícios para os pacientes que queiram estar no mercado de trabalho, novas parcerias com empresas que queiram contratar portadores de esclerose múltipla, que eu acho que isso é bem importante, né? E a gente entrou naquela discussão da briga da isenção do IPVA para não condutores e ICMS também. São discussões que agora em 2016 serão levantadas aqui, não só pela BEM, mas também com outras organizações também de esclerose múltipla. Tá ótimo, obrigada. Daniel, por favor, sua pergunta. Então, doutora, quais são os impostos que o paciente de esclerose múltipla tem direito? Digo, ele precisa de alguma limitação? Direito de pagar ele tem todos. A de isenção. De isenção ele terá alguns, vamos lá. Vou começar de cima para baixo, então. Correto. Federal. Na União, a gente tem o direito da isenção do imposto de renda somente para pacientes aposentados. Não precisa ser aposentado por invalidez, pode ser um paciente aposentado por tempo, por idade, né? Desde que somente o rendimento da aposentadoria seja indicado na isenção, ok? A gente também tem o direito das isenções para a compra dos veículos, IPI e o IOF, que também são os tributos federais, né? A alíquota de 15% do IPI para os veículos adaptados, limitado a R$70 mil. Eu sempre brinco que não pode comprar Ferrari, um carro até 70 mil. Esses são os federais. Aí a gente vem para os estaduais, a gente teria o IPVA, o ICMS para os veículos, né? Os pacientes que tiverem a carteira de habilitação especial, isso é bem importante, tem que ter carteira de habilitação especial para depois ter direito à isenção dos impostos, tá? Aí a gente tem no estado ainda, acho que é só. IPTU não tem? IPTU no município é limitado à renda. IPTU é imposto municipal. Correto. Né? O fato gerador é ter imóvel, o órgão que compete a Secretaria de Finanças do município. Então, no município de São Paulo, por exemplo, os portadores de esclerose múltipla ou não, os aposentados por invalidez com renda até 3 salários mínimos têm isenção do IPTU. Doutora, e mais uma vez, para a gente usufruir desses benefícios, o simples fato de ter o diagnóstico da doença é o suficiente ou não? Eu preciso ter... Sim, nesse caso sim. Por exemplo, se a gente pensar que para ter direito à isenção do imposto de renda tem que estar aposentado, então não é o simples fato de ter a esclerose múltipla. Já comprovei uma incapacidade laborativa, por isso eu me aposentei, então eu tenho direito à isenção do imposto de renda. Para eu ter direito à compra do veículo, eu também já tenho uma carteira de habilitação especial que comprova que eu tenho alguma limitação, que eu preciso do ar-condicionado no veículo, que eu preciso do câmbio automático, que eu preciso da direção hidráulica, enfim. Eu demonstrei que eu tenho uma limitação para dirigir um veículo mecânico, por exemplo, né? Então aí eu tenho direito ao IPI, OF, ICMS e o IPVA. E no município a gente tem o direito à isenção do IPTU, limitado até 3 salários mínimos. Aposentado com até 3 salários mínimos. E para entrar com o IPTU é por advogado, por despachante? Não, requerimento administrativo na prefeitura. Mas eu tenho que estar aposentado por invalidez ou aposentado normal e ter renda até 3 salários mínimos. Tá? Aloysio, por favor, a sua pergunta. Se eu não reunir condições de dirigir mais,
ainda assim, eu teria direito à compra de um carro com isenções dos impostos e eu poderia indicar um condutor para... Sim, ou quem sim. poderia dirigir isso para mim? Sim. O carro? Então, a gente entrou numa discussão sempre pensando no princípio da isonomia. Vamos pensar assim, ó. E o deficiente visual? Ele jamais vai poder dirigir. Por que ele não tem direito à isenção do ICMS e do IPVA? Não é injusto? Né? Porque em função da limitação dele, ele jamais vai poder dirigir. Então, ele jamais vai poder pleitear isso. Com base nisso, várias outras organizações de outras patologias se reuniram para a gente tentar modificar isso. Porque, por exemplo, um paciente de esclerose múltipla que não possa dirigir, por que ele não pode ter o direito também a essas isenções? Então, o que a gente tem feito? Regularmente, o paciente tem direito ao IOF, ao IPI, né? Não tem o ICMS nem o IPVA. A gente está brigando agora, judicialmente a gente consegue, né? Pelo princípio da isonomia e tal, a gente consegue essas isenções. Mas a gente está tentando incluir isso numa linha natural, né? A pessoa não pode dirigir, só que ela tenha todos os benefícios que um condutor terá. Né? Então, assim, não vai deixar de ter o benefício, né? Porque ele tem o IPI, mas deixa de ter os demais. E por isso a gente está agora nessa batalha aí para conseguir essa inclusão. Outra coisa importante a gente falar do cartão DEFIS. Porque o cartão DEFIS, ele é do paciente, ele não é do veículo. As pessoas confundem isso. DEFIS? O cartão do deficiente, que vale para o portador de esclerose múltipla. Esse cartão, ele é da pessoa. Se eu tiver no carro de um amigo, do namorado, do táxi, enfim, eu vou poder usar esse cartão. Porque ele não identifica, ele não implica na indicação de um veículo. Ele vale para qualquer veículo que o paciente estiver. Então, eu posso parar em vagas especiais com esse cartão. Okay? Diferente, por exemplo, do rodízio. A isenção do rodízio municipal, eu limito um veículo por família. Então, eu não dirijo, mas meu marido me leva, meu irmão me leva. Então, eu vou colocar a indicação do veículo da família para a isenção do rodízio. No caso ainda, doutora, a pessoa que comprou o carro e eu não estou apta a dirigir, eu preciso indicar alguém ou qualquer pessoa? Na compra, você já indica o condutor. Na isenção do IPI, e somente esse condutor que vai poder... Não necessariamente, mas assim, para fins de tributação, de todo o formulário que a gente vai ter que preencher o processo administrativo para isenção, vai ter uma pessoa lá figurando como condutora. Mesmo que outro substitui, assim, na ausência dele. O fato de levar, porque aquele condutor estipulado não está podendo naquele dia ou por alguns dias. O outro vai conduzir, por exemplo, não meu marido, um dos filhos. Então, tudo bem. Ok. O cartão DEFIS, ele é válido em todo o território nacional, mesmo que ele seja emitido por aquela autoridade daquele município, enfim. Exatamente, ele é válido em todo o território nacional. Samira. Só também, o cartão DEFIS não dá direito à gratuidade de estacionamento. Sim. Que é uma pergunta comum. Você fala, eu tenho DEFIS e tive que pagar o estacionamento. Oi, né? O cartão DEFIS é para você ter direito à vaga especial, não para você ter direito à isenção do estacionamento. Tá? Doutor, e é importante destacar que o cartão DEFIS, independente se o carro é teu ou não, já que você está junto, você está precisando daquela vaga, tem que ficar destacado no painel, se eu não me engano. Isso, tem que usar no painel. Tanto alguns pacientes até recentemente questionaram que a BEM não faz mais aquele adesivo para pôr de identificação, porque aquele adesivo não vale mais. Né? Então, só vale a identificação do veículo para o deficiente que tiver o cartão DEFIS. Se tiver só o selinho, tiver na vaga especial, será multado. Então, é importante que vocês lembrem que vocês precisam usar o DEFIS. E quem tem selinho tem que trocar pelo cartão. Tem que solicitar o cartão. Samira, por favor, a sua pergunta. Então, a minha pergunta estava relacionada a respeito se nós tínhamos esse direito de estacionar em vagas especiais e na questão do rodízio, se a gente teria esse direito. Então, agora minha dúvida é, como eu faço para ter esse cartãozinho? Então, vamos lá. Também no site da BEM tem uma matéria do jurídico que tem lá o link que a gente vai acessar para o DEFIS e para a isenção do rodízio.
São 2 formulários que a gente vai preencher, reunir os documentos que eles precisam e a gente vai enviar. Nós fizemos um convênio com a CET, a AB, então se os pacientes que tiverem interesse, pode agendar no jurídico, a gente preenche tudo por aqui, a gente valida os laudos e a gente caminha por uma lote, volta para cá, a gente entrega para vocês. Mas isso foi uma facilidade que a BEM fez o convênio e conseguiu reduzir, né, isso para vocês. Mas vocês podem fazer sozinhos. Lá tem o passo a passo, vocês podem preencher os formulários, levar na rua do sumidor, depois ir lá buscar o documento. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção. Pelos esclarecimentos. A gente chegou ao fim aqui da primeira edição do programa EM na Roda. Eu quero muito agradecer em meu nome e em nome de toda a ABEM, a todos que participaram dessa primeira edição. Muito obrigada a todos, tá? Em especial a você que está nos assistindo. A gente sabe que esse é um tema que gera bastante dúvida, bastante incertezas, então não fique com essas dúvidas, deixe sua dúvida no campo de comentários deste vídeo. Seu papel é muito importante para nos ajudar a levar informações de qualidade a todos os pacientes e aqueles que convivem com a esclerose múltipla. Por isso a gente pede que se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa seu like nesse vídeo e compartilhe em todas as suas redes sociais.